curso feito para os mantenedores do nosso projeto. Pessoas que nos abençoam mensalmente, como oferta a partir de R$10, elas recebem acesso ao curso Maiores Inimigos do Namoro. Júnior, você poderia vender esse curso, poderia cobrar uma taxa maior para que as pessoas pudessem ter acesso aí, mas não é o nosso interesse. Você pode ter certeza que o nosso interesse não é financeiro, tá? O nosso interesse é outro, o nosso interesse é abençoar as pessoas que nos abençoam. Então, se você quer ser um mantenedor e nos abençoar, basta você entrar em contato por meio desse WhatsApp que está aqui na tela, né? E você vai se tornar um dos mantenedores e vai receber acesso a todas as aulas que vieram antes, as aulas que virão depois desta aula. Esta aula será aberta aqui para todas as pessoas, tá? Vou pedir você para se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para poder deixar o seu like, isso abençoa a gente, isso posiciona o vídeo na plataforma, para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse tema. Se você estiver sendo abençoado por meio do que nós vamos tratar aqui, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas também sejam alcançadas. Também quero te dizer que nós vamos produzir um livro com este tema. E o link para este livro estará no futuro, né? Assim que a gente produzir ele, vai estar aqui nos comentários desse vídeo. Então, se você estiver assistindo esse vídeo aí daqui a muito tempo, né? Daqui a um mês, por exemplo, fique sabendo que o link para este livro está aqui na descrição desse vídeo, tá? Sobre qual inimigo nós vamos tratar neste vídeo, nesta aula? Qual é o inimigo do namoro que nós precisamos tratar nessa aula? O inimigo do namoro que nós vamos tratar é o inimigo do medo, viver com medo do relacionamento terminar. Este é o inimigo que nós vamos tratar. E esse inimigo, ele é tão sério, mas tão sério, que além de ser um inimigo do namoro, ele também é um inimigo das pessoas enquanto indivíduo. Ele só entra no namoro porque ele já venceu a pessoa. Ele venceu a pessoa, ele já contaminou a pessoa e por isso ele entra no namoro. Ele não vem do namoro para a pessoa, ele vai da pessoa para o namoro. Para ele entrar em um namoro, isso significa que alguém foi vencido por ele, ou o rapaz ou a moça foi vencido por esse inimigo e esse inimigo entrou no namoro por meio dessa pessoa. E além de destruir namoros, esse inimigo também destrói pessoas. Nós vamos saber mais sobre isso aqui no decorrer da aula. Por que esse inimigo também destrói pessoas? Por que ele também alcança a vida das pessoas, ele acaba com a vida das pessoas. Agora, me diz uma coisa, você já conviveu com isso, com medo do relacionamento terminar? Você já teve medo de perder a pessoa com quem você se relaciona? Você já estava deitado na cama e de repente veio na sua mente assim, o que eu vou fazer se fulano me deixar? O que eu vou fazer se a fulana for embora? E aquilo roubou a sua paz, roubou o seu sono, te gerou ansiedade, fez você se preocupar muito com aquilo, ao ponto de perder o sono e não conseguir dormir. Você já passou por isso? Você passa por isso no seu relacionamento? Você convive com medo de que seu parceiro vai te deixar, que a sua parceira vai te deixar, que você vai acabar ficando sem ele ou sem ela? Convive com esse sentimento? Se você convive com esse sentimento, é possível que esse inimigo esteja no seu relacionamento. Que ele esteja na sua vida e no seu relacionamento. Mas agora, como identificar? Algumas pessoas vão dizer assim, poxa, para identificar se o medo de terminar o relacionamento faz parte de um relacionamento, é muito fácil. É só saber se a pessoa sente esse medo. Mas não é tão fácil assim como parece, tá? Não é. Porque nós podemos facilmente confundir o medo do relacionamento terminar com zelo, com proteção, com cuidado. A pessoa que está com medo do relacionamento dela terminar, ela pode dizer assim, não, eu não tenho esse inimigo não, porque o que eu tenho pelo outro é proteção, é cuidado, é zelo. Ela pode estar com esse inimigo na vida dela, mas ela acredita que não, que o que ela tem é um cuidado pelo outro, é um desejo de proteger o outro, de zelar por aquilo que ela tem com o outro. Né? Ela pode justificar o medo que ela carrega, dizendo que na verdade não é medo, que é uma dessas coisas. Então a gente precisa entender a diferença de proteção, de cuidado, de zelo para esse medo do relacionamento terminar. A gente precisa entender qual que é a diferença dessas coisas. Bom,
Para entender isso, você precisa entender o seguinte, que a pessoa que ela tem medo de que o relacionamento termine e que ela convive com esse inimigo do medo de que o relacionamento termine, é diferente da pessoa que tem receio do relacionamento terminar. E esse receio gera nela um senso de valorização. Por ter receio, por pensar que existe a possibilidade, afinal, qualquer pessoa que está namorando hoje pode terminar o namoro. Para você terminar o namoro, basta você estar namorando. Então, se você está namorando, pode ser que aconteça. Pode ser. Nós não podemos ignorar isso. Olha, a maior besteira que você pode fazer na sua vida é ignorar o fato de que seu relacionamento pode terminar. É a maior besteira. Pessoas que ignoram o fato de que o relacionamento pode terminar, elas não amam como deveriam amar, ou elas fazem besteira demais, porque elas acham que a pessoa vai ficar ali para sempre. Sabe, as pessoas que não convivem e não admitem, ignoram a possibilidade de que um relacionamento pode terminar, ela não valoriza o outro como deveria valorizar, porque ela acha que conquistou, eu conquistei, agora eu não vou perder mais, então ela não valoriza o outro. Ou, por outro lado, sabe o que ela pode fazer? Ela vive de forma tão intensa que ela faz tudo pelo outro. Faz tudo pelo outro. O que o outro pede, ela faz. Por quê? Porque ela acredita que aquele relacionamento vai ser para sempre. Então, porque esse relacionamento vai ser para sempre, eu faço tudo por ele, eu faço tudo por ela. Ela não ignora o fato de que aquele relacionamento pode terminar e depois dela ter se entregado, dela ter feito tudo pelo outro, ela simplesmente perceber que o outro não fez nada por ela. Então, esse receio de que o relacionamento pode terminar vai gerar em você um desejo de proteger o outro, de cuidar do outro, de zelar pelo outro, de fazer bem pelo outro, de querer o outro bem, de fazer tudo o que for possível e lícito para que aquela pessoa se sinta bem do seu lado. Este é o sentimento de cuidado, de proteção, de zelo. Por outro lado, o sentimento do medo do relacionamento terminar é algo mais complexo, é algo abrupto, é algo que vem na nossa mente e rouba a nossa paz, é algo que tira o sono, é algo que inquieta a nossa alma, é algo que gera em nós o medo, que muitas vezes não tem fundamento algum, de que aquela pessoa pode a qualquer momento nos deixar. Às vezes aquela pessoa está decidida mesmo, eu vou ficar com essa pessoa para minha vida toda, e já provou que vai ficar com ela para a vida toda, mas ainda assim a pessoa tem esse medo sem fundamento, de que aquela pessoa a qualquer momento pode deixar ela ir embora. Isso é o medo de que o relacionamento vai terminar. E esse medo, ele é ruim porque ele não gera o sentimento de proteção, ele gera o sentimento de posse, ele gera o sentimento de que é meu, ele gera o sentimento de que quem mexer com o que é meu está perdido. Quem tocar no que é meu vai se ver comigo. Se tocar no que é meu eu vou ferir, se tocar no que é meu eu vou machucar. Se não for meu, não vai ser de mais ninguém. São sentimentos opostos. Então entenda, é natural você ter receio de que seu relacionamento pode terminar e por ter receio você cuida, zela, protege, faz bem. Não é natural você viver com medo de que seu relacionamento vai terminar e você se sentir dono do outro, dona da outra pessoa, você perder a sua paz e você se humilhar para que o outro fique do seu lado, você rastejar para que a pessoa fique com você. Isso não é natural, isso aí nós temos um problema, nós temos o inimigo do namoro presente. Quando nós identificamos que o nosso medo nos faz fazer coisas pelo outro, por medo de que ele nos deixe, quando nós identificamos que o medo faz a gente ter o sentimento de posse sobre o outro, quando nós identificamos que o medo gera ansiedade, traz inquietação para a alma, nós identificamos então que nós temos um inimigo do namoro atuando no nosso relacionamento. Então, tente distinguir essas duas coisas. Uma coisa é cuidado, proteção e zelo. Outra coisa é o medo que atormenta a alma e que te faz acabar fazendo bobagem, fazendo coisas erradas, né? Então você precisa diferenciar essas duas coisas para que você consiga identificar a presença deste inimigo no seu relacionamento, se ele está presente ou se ele não está presente no seu relacionamento. Agora, por que o medo do relacionamento terminar é um inimigo do namoro? Por quê? Você pode perguntar assim, poxa, mas por que isso é um inimigo do namoro? Qual o problema de ter medo do relacionamento terminar? Como isso pode afetar o meu relacionamento? Eu vou te dar alguns motivos. Olha, em primeiro lugar, relacionamentos não foram feitos para serem baseados no medo.
Não foram. Entenda uma coisa, relacionamento foi feito para que duas pessoas se unissem e essas duas pessoas colaborassem para o crescimento uma da outra, trabalhassem para o bem uma da outra, para que o relacionamento delas fosse leve, fosse natural, fluísse, para que elas fizessem bem umas para as outras, para que elas se sentissem seguras uma do lado das outras. Este é o propósito de Deus para um relacionamento. Deus não criou relacionamentos para que vocês ficassem com medo de que o outro fosse deixar vocês. Deus não criou relacionamentos para isso. Deus criou relacionamentos para que vocês se sentissem bem um do lado do outro, para que vocês fizessem o outro se sentir bem. Este é o propósito de Deus. Se tem medo no relacionamento, se o medo está ali e ele tira a paz, e ele faz com que vocês briguem, e ele faz com que vocês acabem tendo problemas, esse medo não faz parte do propósito de Deus para o seu relacionamento. De modo algum vai fazer parte. Porque Deus não criou relacionamentos para que eles fossem baseados no medo. Relacionamentos não foram criados para serem baseados no medo. Em segundo lugar, o medo do relacionamento terminar gera ciúme e desconfiança. A pessoa que tem medo de que o parceiro vai terminar com ela não pode ver o parceiro conversando com uma outra pessoa, ela não pode ver o rapaz conversando com uma outra moça, ela não pode ver a moça conversando com outro rapaz, ela tem ciúmes daquela pessoa. Ela tem um ciúme excessivo, ela quer controlar os passos do outro, ela quer controlar o outro porque ela tem ciúme dele. E a desconfiança, ela quer ver o celular dele, quer ver o celular dela o tempo todo, quer saber quem conversou, com quem não conversou, quem ignorou, quem é que está chamando nas redes sociais. Isso desgasta o relacionamento. Isso desgasta o relacionamento, esse ciúme exagerado, essa desconfiança, e principalmente quando o outro não dá motivo para desconfiar. Se tem uma coisa que destrói relacionamentos é quando a pessoa tem uma insegurança nela, e essa insegurança dela faz ela enxergar no outro aquilo que o outro não faz. O outro não dá motivos para ela desconfiar, mas ainda assim ela vive desconfiada. Ela vive desconfiada de que o outro está fazendo alguma coisa, de que o outro não está sendo fiel, de que o outro está dando bola para outra pessoa. Então o medo de que o relacionamento pode terminar, ele gera o ciúme e a desconfiança. Nós bem sabemos que o ciúme não é de Deus, é uma obra da carne. Que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor verdadeiro não arde em ciúme, nem mesmo uma pitada de ciúme faz bem para o relacionamento. Nenhuma. Não confunda ciúme com zelo. Zelo é cuidado, zelo é proteção, zelo é o amor. Ciúme é um senso de propriedade, de ser dono, de posse. Não confunda as duas coisas. O ciúme e a desconfiança destrói relacionamentos. O medo do relacionamento terminar é uma evidência clara de dependência emocional. É uma evidência clara de que aquela pessoa está dependente emocional do outro. Você conhece os dependentes de álcool, você conhece os dependentes de drogas, você conhece os dependentes de tabaco, você conhece a dependência hoje dos vícios das drogas, mas você precisa entender que também existe a dependência emocional. O vício na outra pessoa. O medo de que aquela pessoa te deixe, o medo de que aquela pessoa te abandone, o medo de ficar sozinho. É um tipo de dependência que faz você fazer qualquer coisa por aquela pessoa. Você sabe o que um usuário de droga pode fazer para poder usar droga? Você sabe o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de entregar o seu corpo, ele é capaz de roubar, ele é capaz de roubar o próprio pai, de roubar a própria mãe, de assassinar, ele é capaz de fazer tudo isso. Agora, sabe o que uma pessoa dependente emocional pode fazer? Uma pessoa dependente emocional, ela não tem limites na sua entrega, ela não tem limites naquilo que ela faz pelo outro, ela faz tudo pelo outro, com medo de ser abandonada, com medo de ser deixada, ela se fere, ela chega a se ferir para o bem do outro, ela faz coisas que machucam ela para que o outro se sinta bem, para que o outro não vá embora. Ela não admite a possibilidade do outro ir embora porque ela sente que sem ele ela é vazia, ela sente que sem ele a vida dela não tem significado. Então ela se tornou dependente emocional dessa pessoa. Em quarto lugar, o medo do relacionamento terminar faz a pessoa ficar paranoica e sufoca o outro. Você já conviveu com alguém paranoico?
Alguém que vivia assim, olha, estão olhando a gente, olha o que está fazendo, olha, fulano está olhando muito para você, ciclano está te olhando muito, eu acho que fulano está interessado em você. A pessoa fica paranoica. Se ela vê o outro com uma outra pessoa, ela fica imaginando mil coisas. Ah, já me deixou, já vai casar com ela. Poxa, ele está comprometido com você, ela está comprometida com você, quer ficar com você, já deu provas de que quer ficar com você, e você está com medo daquela pessoa te abandonar, está com medo dela te deixar, ela não vai fazer isso, mas você, dentro do seu pensamento, você já cria uma fantasia, já cria um mundo ali onde tudo está desabando, onde tudo já está dando errado, em que a pessoa já te abandonou, já está casada com a pessoa que você acabou de ver ela conversando. Aí no final das contas você vai perguntar para ele, quem era aquela pessoa com quem você estava conversando? Com quem que você estava falando? Sabe o que ele te fala? A moça parou para me pedir informação. Nunca vi, nunca mais vou ver. Mas dentro da sua cabeça, você criou uma história, um filme passou pela sua cabeça. E aí muitas vezes, por causa daquilo que você acredita ser verdade, daquilo que você criou aqui dentro, você acaba brigando com o outro. Acaba criando um problema para o relacionamento por causa de algo que está aqui, ó, não está acontecendo, está aqui na sua mente. Você ficou paranoica. E você sufoca o outro com as suas paranoias. Você sufoca o outro com o seu ciúme, com a sua desconfiança. Qualquer coisa que o outro faz é motivo para você brigar. Qualquer coisa que o outro faz é motivo para você desconfiar. Qualquer pessoa que se aproxime dele é motivo de você ter ciúme. Então você precisa entender isso. Em quinto lugar, o medo do relacionamento terminar é um sentimento de possessão. Gente, não tem coisa pior do que a pessoa se sentir dona da outra. Não tem coisa pior do que alguém olhar para uma outra pessoa e dizer assim, é meu, e se tocar no que é meu, acabou. Se ninguém, eu não divido a atenção dele, não divido a atenção dela com ninguém. Pior sentimento que pode existir é o sentimento de possessão. Isso destrói relacionamentos. Ninguém é posse de ninguém. Ninguém é posse de ninguém. E quando a gente sente que a outra pessoa está nos tratando como se nós fôssemos posse dela, quando ela não admite a possibilidade de a gente poder viver a nossa vida, quando ela não admite a possibilidade de que a gente pode ter amigos, de que a gente tem família, a pessoa é contra as pessoas da nossa casa, a pessoa cria problemas na nossa família, porque ela tem um sentimento de posse. Qualquer pessoa que se aproxima de nós, ela quer afastar, porque ela não quer dividir a nossa atenção, ela não quer dividir o nosso relacionamento com outras pessoas, porque ela tem esse sentimento de posse. Isso faz mal para os relacionamentos. Em sexto lugar, o medo do relacionamento terminar gera idolatria. Gera idolatria. Por que gera idolatria? Porque nós estamos transferindo para uma pessoa, nós estamos passando para uma pessoa algo que nós deveríamos ter apenas por Deus. Entende uma coisa? Se existe alguém que você deve ter medo de perder, é Deus. Só existe essa pessoa que você deve ter medo de perder, a que tenha medo de perder a presença de Deus. Faça de tudo para não perder a presença de Deus. Mas agora, quando você tem medo de perder uma pessoa, você está transferindo para ela algo que você deveria dar apenas para Deus. Você deveria ter medo apenas de perder Deus. Porque você vive sem o seu pai, você vive sem a sua mãe, você vive sem os seus irmãos, você vive sem as pessoas que você gosta, você vive sem o seu parceiro, mas você não vive sem Deus. Você pode ter tudo isso. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Não tem ninguém. Ninguém é por você. Você pode não ter nada disso. Pode ter sido abandonado na sua infância, ter morado num orfanato a vida toda, vivido sozinho. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Você teve companhia em todos os tempos da sua vida. Ele estava lá quando você sofria, Ele estava lá quando você chorava, Ele estava lá quando você estava sozinho, Ele estava lá quando você se sentia abandonado, abandonada. Porque tendo Deus, nós temos tudo. Muitas pessoas estão transferindo esse medo de perder, que elas deveriam ter apenas por Deus, para uma outra pessoa. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos fazer. Porque este inimigo do namoro também é um inimigo dos indivíduos. Por quê? Por que ele é um inimigo meu como pessoa? Por que para ele entrar em um namoro ele precisa me vencer primeiro? Porque ele precisa vencer uma pessoa antes de entrar em um namoro. Por quê? Você pode estar se perguntando isso e é importante que você se pergunte, Júnior, por quê? Eu vou te responder, olha, em primeiro lugar, ele é um inimigo meu como pessoa, porque pessoas que vivem com medo do relacionamento terminar ou de serem abandonadas pelo parceiro acabam fazendo coisas movidas pelo medo. Acabam fazendo coisas movidas pelo medo. Qualquer coisa.
pessoa faz qualquer coisa pelo outro por medo dele terminar. Se o outro pede ela para fazer uma coisa, ela faz. E ela faz movida pelo medo. Ela não faz movida pelo amor. Ela não faz movida pelo desejo de fazer bem para o outro. Ela não faz espontaneamente. Ela não faz com o desejo de servir o outro. Ela faz com medo de perder o outro. E nós não devemos fazer nada por medo. Não devemos fazer nada movidos por medo. Não é essa a intenção de Deus, não é esse o desejo de Deus. Não foi isso que Deus nos criou ou criou os relacionamentos para que fossem feitos. Não foi. Pessoas que têm medo do relacionamento terminar são facilmente manipuladas. Ele é um inimigo meu, porque se eu tenho medo de perder alguém, aquela pessoa pode fazer comigo o que ela quiser. Que eu não vou terminar com ela, eu não vou brigar com ela, então eu aceito ser humilhado, eu aceito ser agredido, eu aceito que a pessoa mantenha um relacionamento abusivo comigo, em que ela me agride fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, em que ela faz de mim gato e sapato. Como uma vez eu viajando para a Bahia, fiquei num determinado lugar em que de repente começou a acontecer uma briga entre casal, não vou contar todo o contexto porque é muito longo. Começou a acontecer uma briga entre casal e no meio daquela briga a mulher gritou assim: Para, tem 14 anos que eu estou casada com você e há 14 anos você me trata pior do que um pano de chão. Imagina o que essa mulher suportou durante 14 anos. Ela aceitou ser tratada como um pano de chão porque ela tinha medo de ser abandonada, tinha medo daquele relacionamento terminar. Ela era facilmente manipulada, ela fazia pelo outro o que ele quisesse. E assim tem acontecido no namoro. As pessoas estão fazendo tudo por medo do relacionamento terminar. Tem pessoas aí que estão quebrando princípios. Elas acreditam em algo, têm valores, têm crenças, mas elas quebram os seus valores, os seus princípios para manter o outro. Ela fere a sua identidade, ela tem uma identidade, ela sabe quem ela é, mas ela decide abandonar quem ela é para ser o que o outro quer que ela seja. Ela abandona sua própria identidade, mutila sua própria identidade para ser o que o outro quer que ela seja. Por quê? Porque ela tem medo de perder o outro. Medo. E aqui, olha, pessoas que têm medo do relacionamento terminar podem causar o fim do relacionamento. Sabe aquela sensação de ter medo de que algo aconteça e acabar provocando aquilo? Sabe assim, quando você tem um sentimento assim, poxa, eu tenho medo de que isso aqui aconteça, e você acaba cometendo um deslize por você ter tanto medo? Jó disse assim: o que eu mais temia me sobreveio. O que eu mais temia. Pessoas que são dirigidas pelo medo acabam tendo que encontrar com aquilo que mais lhe causa horror, com aquilo que mais lhe causa medo. Muitas pessoas têm essa experiência de terem muito medo de alguma coisa e acabarem tendo que enfrentar aquilo. E muitas vezes o medo do relacionamento terminar, ao invés de fazer o que o receio faz, de gerar o cuidado, a proteção, o zelo, ele nos faz nos tornar pessoas insuportáveis, ter comportamentos insuportáveis, que geram no outro a sensação de que, olha, não dá para ficar com ele, não dá para ficar com ela, porque passou dos limites. Passou dos limites. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de que o relacionamento termine e elas acabam provocando o fim do relacionamento porque elas acabam tendo atitudes que levam o relacionamento ao fim. Como este inimigo afeta o meu relacionamento? Como ele afeta? Bom, se por um lado esse inimigo, a pessoa que vive com medo do relacionamento terminar, pode ser facilmente manipulada pelo outro, ela pode ser manipulada, o outro pode fazer com ela o que ela quiser, ou se ela se sente obrigada a fazer pelo outro o que o outro quer, sabe, por medo de perder ele. Por um lado isso acontece, a pessoa ela vai ser manipulada, ela se sente obrigada a fazer o que o outro quer, e isso afeta o relacionamento. Por outro lado, a pessoa com quem ela se relaciona pode se aproveitar desse medo para manipular ela. E se ela se aproveita do medo para manipular e fazer a outra fazer o que ela quer, ela está revelando o caráter dela. Está revelando que ela tem um mau caráter. Porque uma pessoa que se aproveita da fraqueza de outra pessoa para manipular aquela pessoa é um mau caráter. Não tem caráter.
mas também pode gerar nessa pessoa com quem ela se relaciona esse sentimento de estar sufocado. Às vezes a pessoa não manipula o parceiro, ela sabe que o parceiro tem esse medo, mas não manipula. E ela acaba se sentindo sufocada por causa de todas as atitudes do parceiro, de todas as ações do parceiro por causa desse medo. O parceiro faz coisas que trazem um impacto sobre o relacionamento e aquela pessoa se sente sufocada. E isso vai desgastando o relacionamento. Veja que interessante, ao invés do medo fazer com que a pessoa construa, o medo faz com que ela destrua. Então nós precisamos nos livrar desse medo, nos livrar do medo de que o relacionamento pode terminar, para que a gente acabe não fazendo com que ele termine por causa desse medo, movidos por este medo. Como vencer este inimigo? Como que eu faço para vencer este inimigo do namoro? Eu separei aqui algumas coisas que eu te diria, que eu faria, se estivesse no seu lugar, se tivesse identificado que eu estou lidando com esse medo, eu tenho aqui algumas coisas para poder compartilhar com você. Em primeiro lugar, você precisa orar e falar com Deus sobre o seu medo. Dizer para ele, Senhor, eu tenho medo. Tenho medo de que meu relacionamento pode terminar. Eu sinto que eu posso ser abandonado a qualquer momento, que eu posso ser abandonada. Eu queria pedir ao Senhor para me livrar desse medo, para arrancar esse medo do meu coração, para não permitir que eu seja manipulado, manipulada por causa desse medo, para não permitir que eu acabe quebrando os meus princípios, os meus valores, as minhas crenças, quebrando, Deus, as suas ordens, quebrando os seus mandamentos, para poder manter alguém do meu lado. Então a primeira coisa é orar e falar com Deus sobre esse medo, confessar, Senhor, eu tenho esse medo, eu preciso que o Senhor me ajude a me livrar dele. Em segundo lugar, você precisa reconhecer que algo está errado no seu relacionamento com Deus. Por que algo está errado no relacionamento com Deus? Justamente pela questão da idolatria que eu falei anteriormente. A única pessoa de quem você deve ter medo de perder é Deus. Você tem que ter um medo absurdo de perder a presença de Deus e deve fazer de tudo para não perder a presença de Deus, porque você pode perder tudo, mas você não pode perder Deus. E se você tem esse medo de perder alguém que não seja Deus, é sinal de que algo está errado no seu relacionamento com Ele. Que alguém está se tornando tão importante para você quanto Deus ou até mais. Entenda, algo está errado no seu relacionamento com Deus e ele precisa ser corrigido. Se você fizer isso, reconhecer que algo está errado e colocar Deus no lugar de honra no seu relacionamento, manter um relacionamento sério com Deus, isso vai fazer com que você receba o amor de Deus. E o amor de Deus lança fora todo medo. Olha, entenda, quando você mergulha num relacionamento sério com Deus, quando você entende que você só deve ter medo de perder a Deus e você mergulha num relacionamento sério com Ele, você recebe o amor mais puro e verdadeiro que alguém pode receber, que é o amor de Deus. Você passa a ter um relacionamento com Deus e você passa a ser suprido. E esse relacionamento com Deus te satisfaz, esse relacionamento com Deus te supre, de modo que você não vai mais ter medo de perder as pessoas que estão à sua volta, de modo que você não vai ter mais esse terror que rouba o seu sono, que rouba a sua paz, que faz você fazer coisas até mesmo contra a sua vontade, com medo de perder o outro. Você vai entender que a única pessoa que você não pode perder é Deus, que se você tiver Deus, o outro pode ir se ele quiser. Que o outro só deve ficar se ele te aceitar como você é, como Deus te criou. Que você não deve ser aquilo que Ele quer que você seja, mas que você deve ser aquilo que Deus quer que você seja. E aí você tem um relacionamento profundo com Deus, você ama a Deus, você recebe o amor de Deus, você sabe quem você é em Deus, você se posiciona e diz para o outro, quer ficar? Fica. Mas entenda, eu sou assim, eu tenho essa identidade em Deus, eu fui criado por Deus com esse propósito e eu vou manter este propósito, eu vou viver desta forma e eu não vou me humilhar, não vou mudar a minha identidade, não vou me rebaixar para você poder ficar. Não espere que eu faça isso. Só pode fazer isso alguém que tem um relacionamento sério com Deus. Em quarto lugar, você deve falar com o seu parceiro, com a sua parceira sobre o seu medo. Pedir a ele que te compreenda. Olha, chega para ele e fala assim, olha, eu preciso te dizer que eu tenho medo de perder. Eu te amo e eu sinto esse medo às vezes rouba o meu sono, rouba a minha paz. Eu não gostaria de conviver com ele. Não faço isso por mal, não faço isso mal intencionado. É uma coisa que me domina às vezes, que assume o controle. Eu preciso que você me compreenda.
Mas mesmo pedindo ele para te compreender, você precisa se comprometer em se esforçar para mudar. Olha, eu prometo, eu me comprometo a me esforçar para poder mudar, a tentar fazer com que isso traga menos impacto para o nosso relacionamento, a tentar fazer com que isso gere menos ciúme, menos desconfiança, menos problema. Mas se acontecer, eu preciso que você me compreenda. E junto com ele, vocês precisam encontrar um modo de que isso desapareça, o relacionamento de vocês. Em quinto lugar, você precisa combater o seu medo com fé. Sabe, quando o medo tentar invadir a sua vida, você tem que dizer para esse medo assim: olha, meu medo, o meu Deus é maior que você. O meu Deus é maior do que esse medo que está tentando aqui roubar a minha vida, me afastar das pessoas que são importantes para mim, que está tentando destruir o meu relacionamento. Combata o seu medo com fé. Encare ele com a fé. Faça com que esse medo diminua, confrontando ele com a fé. Martim Lutero certa vez disse que você não pode impedir que um pássaro faça cocô na sua cabeça. Você não pode impedir que isso aconteça. Se um pássaro estiver voando e ele fizer cocô e você estiver por baixo, ele vai te acertar. Mas agora, você pode impedir que esse pássaro faça um ninho sobre a sua cabeça. Isso você pode fazer. Isso você pode fazer. Então confronte esse medo, combata esse medo, vença esse medo, com a ajuda de Deus. Peça a Deus: Senhor, me ajuda a vencer esse medo, me ajuda, Senhor Deus, a combater esse medo que está tentando destruir o meu relacionamento, tentando destruir a minha vida. Esta é a aula do curso Maiores Inimigos do Namoro. Essa é a nossa aula, curso Maiores Inimigos do Namoro. Para você poder assistir todas as outras aulas, basta você se tornar um mantenedor do nosso projeto. Como me tornar um mantenedor do projeto? Basta você enviar uma mensagem para o WhatsApp 33 98881 1677. Essa aula vai ficar aqui disponível para você assistir a qualquer momento, para repetir, para poder ver. Vai ficar aqui disponível no canal. Mas se você quiser assistir as outras aulas que vieram antes e as aulas que virão depois, basta você se tornar um mantenedor, fazer parte desse projeto aí, nos abençoar financeiramente para que a gente continue produzindo conteúdo, abençoando pessoas, alcançando a vida das pessoas. É graças a esse grupo de mantenedores que nós conseguimos fazer isso. Tá bom? Agradeço a você por ter participado comigo até agora. Espero que a sua vida seja abençoada. Tá bom? Espero que você tenha um fim de noite abençoado e que Deus abençoe a sua vida sentimental, o seu relacionamento. Antes de sair, clica em gostei aqui, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe a sua vida.